Todo ano é a mesma história. Começo do ano a galera começa a falar sobre a entrega da declaração de imposto de renda pessoa física e você, como profissional da área da beleza, fica completamente perdida. Será que eu preciso também fazer essa maldita dessa declaração de imposto de renda pessoa física? Porque, coisa chata. Tem algumas coisas importantes que eu preciso que você saiba, então se liga porque aqui nesse vídeo você vai descobrir como uma profissional da área da beleza se você precisa ou não fazer a tua declaração de imposto de renda pessoa física. Primeiro, eu preciso que você entenda que existe uma diferença entre declaração de imposto de renda pessoa física e declaração de faturamento do MEI. Por quê? Quase toda profissional da área da beleza que eu conheço é MEI e você talvez também seja MEI. Ana, e se eu não for MEI? Se eu for ME? Bom, se tu for ME, que é microempresa, que já é uma outra categoria de empresa, provavelmente, eu espero que sim, que a tua contabilidade, porque se você é ME, obrigatoriamente você tem que ter uma contabilidade, ela vai entrar em contato contigo e vai conversar com você sobre a entrega da declaração de imposto de renda e ela vai fazer isso pra você, a tua contadora ou o teu contador. É isso que eu espero. Se ele não fizer isso, você manda uma mensagem falando: ô maluco, eu tenho que fazer a minha declaração de imposto de renda pessoa física, quero saber como é que funciona, quero saber o que eu tenho que te mandar aí de documento. Então, quem é profissional da área da beleza ME, eu já sei que tá mais amparada com relação às informações. Já quem é uma profissional da área da beleza MEI, se confunde muito porque essa modalidade, ela é uma modalidade que muitas vezes não precisa de contabilidade. Então, você é uma profissional da área da beleza MEI, geralmente você administra as suas coisas aí sozinha. E não tem problema nenhum, inclusive indico, né? Eu acredito que uma profissional da área da beleza MEI realmente não precisa de um contador, você consegue tranquilamente resolver as coisas sozinha. Bom, então para essa categoria que eu vou comentar aqui. Legal, então sendo uma profissional da área da beleza MEI, você tem algumas obrigações e tem também vários benefícios. Tem outros vídeos onde a gente conversa sobre os benefícios de quem é MEI. Uma das obrigações de quem é MEI é fazer a declaração de faturamento do MEI. Isso é obrigatório, você tem que fazer e as pessoas se confundem muito, sabe por quê? Então, existe o imposto de renda pessoa física e a declaração de faturamento do MEI. Tá vendo? São duas coisas distintas, mas as duas são declarações que têm que ser entregues e as duas precisam ser entregues mais ou menos no mesmo período. Por isso que confunde. Então, geralmente, a entrega dessas duas declarações é final de maio de cada ano, salvo exceções que o governo acaba implantando às vezes. Então, a primeira coisa que eu preciso que tu entenda é, profissional da área da beleza MEI, você tem uma obrigação da entrega da declaração de faturamento referente ao ano anterior e isso é obrigado. Toda profissional da área da beleza que é MEI é obrigada. Agora, o imposto de renda pessoa física é outra declaração e é justamente sobre ela que eu quero conversar aqui contigo, que nem toda profissional da área da beleza que é MEI precisa fazer a declaração de imposto de renda pessoa física. Mas como é que você vai descobrir? Você precisa entender que a principal regra para você ter que declarar o teu imposto de renda pessoa física é você ter rendimento tributável acima de R$ 30.639,90. Se você tiver tido um rendimento tributável acima de 39 mil, eu vou gravar 639,90, até o final do vídeo eu gravo esse número. Você tem que fazer a tua declaração de imposto de renda pessoa física. Então a gente precisa descobrir o que nesse vídeo? Eu preciso te ajudar a entender qual foi o teu rendimento tributável, porque se ele ficar abaixo de 30 mil, você não precisa declarar, você não precisa se preocupar com o imposto de renda pessoa física. Já se você ficou acima desse rendimento tributável de 30.639,90, você tem que sim declarar. E aí, como que você vai declarar? Aí sim, nesse caso, eu te aconselho pegar a ajuda de um contador específico aí para que ele te ajude a fazer a declaração de imposto de renda pessoa física, porque não é meu forte e eu sempre contratei um contador porque eu acho mais seguro, tá? Mas primeiro vamos descobrir então se você vai precisar pedir ajuda de um contador para fazer a tua declaração de imposto de renda pessoa física ou se você não precisa se preocupar com isso. Então a gente vai ter que descobrir qual foi o teu rendimento tributável do ano passado, certo? Como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de um cálculo. Existem outras questões que também fazem e se tornam você obrigada a declarar, mas essa é a principal. É se os teus rendimentos tributáveis ficarem acima de 30.639,90, tá? Então vamos lá, como é que você faz esse cálculo? Como é que você vai descobrir
qual foi o teu rendimento tributável. Às vezes você tá aí pensando assim, ai, Ana, ano passado eu faturei 60 mil reais com o meu MEI, né? Sendo profissional da área da beleza, atendendo as minhas clientes mensalmente aqui. Eu sei que eu faturei aí em torno de 60 mil ou até mais. Só que assim, o faturamento é uma coisa, o rendimento tributável é outra coisa. Então, isso não significa que se você faturou 60 mil, ficou acima de 30 mil e pouco, tem que declarar. Não, não é esse o cálculo, não confunde. Faturamento é uma coisa, rendimento tributável é outra. Então, eu vou te explicar o que você vai ter que fazer, tá? Então, a primeira informação que você vai ter que levantar aí pra gente fazer o cálculo do teu rendimento tributável é o teu faturamento. Então, você vai pegar aí o teu faturamento bruto, tá? Sem nenhum desconto de máquina, de taxa de cartão, nada. O faturamento bruto mesmo. Aí você pega, faz esse levantamento. Se você não tiver isso, você pode pegar através do teu extrato bancário, você vai somando lá a quantidade de dinheiro que entrou. Isso não vai ser o faturamento bruto, vai ser o faturamento líquido, mas pelo menos você vai chegar próximo, né? Ou você pode ainda pegar o relatório da tua maquininha de cartão, por exemplo, e somar com os Pix que você recebeu na tua conta, que daí vai ficar uma informação mais correta, beleza? Bom, aí você vai fazer o levantamento aí para descobrir se você faturou 60, 65, 70, 50, enfim. E aí você vai colocar o seu valor aí, tá? A gente vai usar um exemplo aqui de que o MEI faturou 80 mil, só pra gente poder fazer aí um cálculo para você ver como funciona, beleza? Então a primeira informação é o faturamento. Aqui eu vou usar o exemplo de um MEI que faturou 80 mil reais no ano. Depois, a outra informação que você precisa ter são as despesas. Aí aqui de novo, né? Você fala, meu Deus, no faturamento eu até vou conseguir, mas as despesas... Só que o que acontece? Pra gente fazer esse cálculo aqui, você só pode considerar as despesas que você fez no teu CNPJ. Ou seja, se você tem um contrato de aluguel, se você paga um aluguel, por exemplo, se você tem esse contrato de aluguel em nome da tua empresa, você faz o pagamento para a proprietária da sala e isso é considerado uma despesa do teu espaço, tá? Então, a compra de reposição de materiais, compra de cursos, o aluguel, a energia, a internet, desde que seja do teu negócio, seja da tua empresa. Só que existe uma outra grande questão. Você só pode considerar despesa quando você tem alguma comprovação fiscal, porque caso contrário, é capaz de você ter bastante despesas, tipo assim, 50 mil de despesas no ano inteiro, porém, desses 50 mil você não consegue comprovar fiscalmente falando. Então, por exemplo, para você comprovar uma despesa, ou você tem que ter um cupom fiscal, ou você tem que ter uma nota fiscal. Se você não tiver, então, é melhor que você não considere como uma despesa, ok? Por isso que eu fico que nem uma vitrola furada, e já fica uma dica extra aqui para ti dentro desse vídeo, que o ideal é que você sempre consuma as coisas em nome da tua empresa. Então, por exemplo, se você for comprar um curso, compra através do teu CNPJ e exija cupom fiscal ou nota fiscal. Vai comprar algum equipamento? Igual. Por quê? Porque agora você está entendendo o quanto isso é importante, né? Porque isso vai te ajudar a não precisar fazer a declaração de imposto de renda pessoa física e não ter custo nenhum, entendeu? Bom, mas vamos supor que esse MEI aqui que eu tô falando para vocês, essa profissional da área da beleza MEI, ela faturou 80 mil e ela teve de despesas que ela consegue comprovar. Isso não significa que o governo vai pedir para você comprovar, mas se por acaso ele pedir para você comprovar o que você tá fazendo de cálculo ali, você vai ter que ter essa comprovação, ok? Então vamos supor que esse MEI que faturou 80 mil, essa profissional da área da beleza MEI, faturou 80 mil, teve de despesas que ela consegue comprovar 20 mil reais, legal? Então tá, aí o lucro dessa operação aqui, ela foi 80 mil menos 20, que dá 60, legal? Beleza. Aí a gente vai pegar esses 60 mil, eu tenho uma notícia boa para te dar. O governo, ele faz a isenção de quem presta serviço de 32%. Então ele vai te livrar a tua pele de pagar impostos referente a 32% do teu lucro. Então a gente vai pegar esses 60 mil aqui e vamos multiplicar por 32%, que vai dar R$19.200. Então esses 32%, que nesse cálculo dos 60 mil representa 19.200, a gente vai abater. Então vai ficar faturamento de 80 mil, despesas de 20 mil, que a gente deduz, vai ficar 60. Dos 60 mil a gente deduz esses 19.200 e a gente vai encontrar então o rendimento tributável, isso mesmo. Então o rendimento tributável nesse caso foi de 40.800. 80 mil
menos 20, menos 19.200, 40.800 reais. Lembra que eu falei no começo do vídeo que quando você fica acima de 30.639,90 você precisa fazer a declaração de imposto de renda pessoa física? Então, nesse caso aqui, esse MEI que ficou com 40.800, precisa ou não precisa fazer a declaração de imposto de renda pessoa física? Precisa fazer. Por quê? Porque ficou acima de 30.639,90. Não é possível que eu não vou gravar esse número. Entendeu? Então, agora você vai fazer o quê? Você vai substituir essas informações que eu acabei de colocar aqui, esses valores fictícios de 80 mil, de 20 mil, pelos teus valores, e aí você vai descobrir se teu rendimento tributável ficou acima de 30.639,90 para você entender se você tem que fazer a tua declaração ou não, e aí pedir ajuda de um contador, até porque o prazo final é final de maio. Aí você deve estar pensando, poxa, Ana, mas eu já não pago impostos da minha empresa, eu ainda tenho que ficar, no caso, fazendo essa declaração de imposto de renda pessoa física e porventura também pagar aí algum imposto de pessoa física? Sim, porque você tem que entender que quando você é uma profissional da área da beleza MEI e você paga lá a tua guia do DAS, né, que é o imposto de quem é MEI mensalmente, você tá em dia com os teus impostos com relação à tua empresa. Agora, se o teu rendimento tributável como pessoa física, né, depois de você pagar tudo e deduzir aquele percentual de 32% for acima, como cidadã, você precisa fazer a tua declaração de imposto de renda, e isso também não significa que você fazer a tua declaração de imposto de renda, necessariamente você vai ter que pagar um valor extra por isso, tá? Por exemplo, né, no meu caso, vou te falar, eu faço declaração de imposto de renda há muito tempo já, e não teve nenhum ano que a minha contabilidade, né, fez a minha declaração e elas me mandaram um valor extra para pagar. Simplesmente eu tenho essa obrigação de fazer a minha declaração de imposto de renda todo ano, e quem faz isso é a minha contabilidade, porque os meus rendimentos tributáveis, eles ficam acima desses 30.639,90, viu? Falei que eu ia gravar? Gravei. Agora, elas nunca me mandaram uma continha extra, entendeu? Tipo assim, Ana, eu fiz aqui a tua declaração de imposto de renda e você vai ter que pagar X mil aí pro governo, além do que você já pagou. Não, eu nunca precisei pagar. Então, assim, é só uma burocracia mesmo que você precisa fazer, e porventura vai ter um valor extra que você vai ter que pagar ou não. Por isso que eu digo que, assim, eu nunca fiz a minha declaração sozinha, tá? De imposto de renda, nunca fiz sozinha, porque eu acho muito complexo, acho muito chatinho. Como envolve o pagamento ou não de algum valor, eu gosto de ter certeza de que vai ser bem feito e de que alguém com sabedoria, mais do que eu, vai conseguir fazer, para que eu não tenha aí que pagar alguma diferença que talvez não precise, entendeu? Por isso que eu te digo, o primeiro passo é você descobrir o teu rendimento tributável, para ver se ficou acima de 30.639,90 ou se ficou abaixo. Pronto. Descobriu que ficou acima, aí você continua a tua jornada, porque daí você vai ter que buscar um contador, e isso pelo menos é o que eu tô te indicando, né, que você faz. Busca um contador e fala, olha, eu preciso fazer a minha declaração, e aí ele vai te ajudar, te falando a relação de documentos e assim por diante. Eu sei que é um tema chato, eu sei que é um tema, assim, só de falar que já embrulha o estômago, né, tipo, Ana, eu não entendo nada e tal, mas eu acredito que esse vídeo ele vai clarear pra ti, porque quando a gente não entende nada, realmente fica mais complicado, a gente fica, tipo assim, não quero nem falar sobre isso. Mas a partir do momento que você pega pra começar a entender, você começa a ver que não é um bicho de sete cabeças. E assim, são obrigações que a gente precisa cumprir pra gente poder ficar em paz e tocar o nosso negócio e não dever nada pra ninguém, quem derá pra governo. Então eu espero que tenha ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo no vídeo que eu vou fazer questão de responder cada uma de vocês, tá? Fiquem bem, se cuidem. Beijo!